Capítulo 713, para aqueles que permanecerem na região demoníaca do Mar do Sul, a morte. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Os artistas marciais no reino núcleo rotativo eram muito mais fáceis de matar do que os artistas marciais na destruição da vida. Não só eles eram mais lentos, mas sua capacidade de resistir era quase nula. Enquanto Lin Ming fosse capaz de encontrar ele o mataria instantaneamente. Xiu. Lin Ming balançou o dedo apontando para a superfície do mar e um enorme jato de água subiu. Então, um momento depois, uma onda vermelha brilhante se espalhou e um cadáver apareceu lentamente. Lin Ming disparou uma bola de fogo, transformando instantaneamente esse cadáver em cinzas. Esse era o último dos protetores do reino núcleo rotativo. Ele havia se escondido debaixo da superfície da água. Mas, para Lin Ming, ele não era diferente de um avestruz que enterrou a cabeça na areia. Até agora, mais de 20 protetores do reino núcleo rotativo e 6 anciões na primeira etapa da destruição da vida foram completamente eliminados. A única pessoa que sobrou foi o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul. Lin Ming localizou o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul e então seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. Aquela velha raposa havia voltado para as 3 ilhas demoníacas da região demoníaca do Mar do Sul. Ele fugiu, mas depois retornou para a região demoníaca do Mar do Sul. Dizia-se que os lugares mais perigosos costumavam ser os mais seguros. Se ele se escondesse em algum lugar secreto dentro de sua seita, seria realmente difícil encontrá-lo. Depois de um quarto de hora, Lin Ming voltou nas 3 ilhas. Neste momento, as ilhas da região demoníaca do Mar do Sul estavam quase desertas. A região demoníaca do Mar do Sul não deveria ter sido reduzida a esse estado fantasmagórico apenas por causa da invasão de uma única pessoa, mas depois de ver os vários anciões na destruição da vida fugirem, os outros discípulos naturalmente não permaneceriam. Lin Ming chegou silenciosamente a um prédio aparentemente comum e discretamente pequeno. Então, ele varreu com sua lança, a luz de lança surgindo a centenas de pés de distância. Bang! Uma explosão abafada aconteceu, todo o prédio desmoronou. A terra rachou e as pedras viraram poeira. Um raio de luz negra desceu do céu, o porão do prédio foi perfurado pela lança de Lin Ming. Uma onda de choque de verdadeira essência detonou no ar, explodindo para os lados. Dentro do caos, um homem com uma máscara prata correu para fora em pânico, surpreso ao ver Lin Ming em pé do lado de fora. Ele estava se escondendo em uma câmara secreta com uma formação de matriz que era capaz de isolar toda percepção e sondagem. Ele não acreditava que Lin Ming tivesse algum jeito de rastreá-lo. Isso era, a menos que ele tivesse algum tipo de marca em seu corpo. Mas, antes disso, ele já havia se examinado e não encontrando nenhum tipo de marca de energia. Então, o que estava acontecendo? Pirralho, não pense que estou realmente com medo de você. O soberano da facção oriental segurava uma alabarda de guerra de 10 pés de comprimento, as sobrancelhas estavam inclinadas como águias em fúria. Lin Ming permaneceu em silêncio. Sem uma única palavra, a força do deus herege se abriu e seu espírito de batalha se fundiu à sua lança. Ele foi direto para a garganta do soberano da facção oriental. Vendo esta lança imparável em sua direção, o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul rugiu, com toda a verdadeira essência em seu corpo girando ao limite, supressão do demônio celestial. Nesse instante, na ponta da alabarda do soberano da facção oriental, um grande fantasma negro de um demônio gigante saiu, rosnando enquanto tentava agarrar Lin Ming. No entanto,
assim que o fantasma do demônio gigante apareceu, um campo de força invisível desabou sobre ele com uma força esmagadora. O fantasma do demônio gigante se deparou neste campo de força, como um pedaço de gelo que caiu em água fervente, instantaneamente reduzindo para menos da metade de seu tamanho. O soberano da facção oriental ficou surpreso. Ele mordiu ferozmente a língua e cuspiu um jato de essência sanguínea na lâmina da alabarda. A luz dessa alabarda imediatamente ficou muito mais deslumbrante e radiante. A simples lança de Lin Ming colidiu com o fantasma do demônio gigante. Com um som crepitante, o fantasma do demônio gigante foi facilmente perfurado pela luz de lança infundida com o espírito de batalha. Ela parou por um breve momento antes de perfurar novamente, indo para a garganta do soberano da facção oriental. Divisão da sombra demoníaca. Os olhos do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul brilharam com uma luz fria. Seu corpo se transformou em 3 fantasmas quando ele se esquivou da lança de Lin Ming. Lin Ming ficou surpreso. Sua lança há pouco não parecia particularmente especial, mas na verdade continha o conceito de espaço e seu espírito de batalha. No meio desse espantoso ataque, ele havia até bloqueado o espaço em volta do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul, tornando incomparavelmente difícil se defender. Ainda assim, ele nunca esperou que o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul ainda conseguisse evitar seu ataque. Parecia que um ancião na segunda etapa da destruição da vida era realmente especial. Depois que seu corpo se dividiu em 3, o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul não ficou mais parado. Ele virou em 3 direções diferentes e fugiu. Esse tipo de técnica secreta de fuga teria confundido um artista marcial normal. Mas para Lin Ming, simplesmente era uma ação inútil. O soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul já tinha a marca do espírito de batalha de Lin Ming sobre ele. Com apenas um pensamento, ele já havia travado no verdadeiro corpo do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul. Lin Ming deu um passo à frente, Irak dourado quebrando o vazio. Lin Ming instantaneamente apareceu uma milha à frente. Quando ele deu outro passo para frente, ele piscou e apareceu bem em frente ao soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul. Perseguindo o trovão. A lança branca cintilou com relâmpagos. A lança de Lin Ming havia atingido o ápice da velocidade. A luz elétrica aguçada ainda não havia chegado ao soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul, mas já o fez se sentir entorpecido. Lin Ming, não tenho rancor nem inimizade com você. O responsável por aniquilar sua ilha da Divina Fênix é o Xian Wuji do clã Xian. Isso não teve nada a ver comigo. Então, por que você deve me perseguir e não me deixar ir? De frente para uma velocidade e poder de ataque que superou em muito os seus, o soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul estava excepcionalmente ansioso. Mas neste momento, ele só poderia se preparar e enfrentar essa calamidade. Clé! O som de metal colidindo soou. A alabarda do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul foi cortada ao meio pela lança de Lin Ming. A lança de Lin Ming já era um grau melhor, para começar, com a adição do aumento de poder do espírito de batalha, cortar a alabarda tesouro do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul foi fácil. O soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul deu um grito enlouquecido. Ele jogou as partes da alabarda em Lin Ming, na esperança de afastá-lo. Lin Ming nem se incomodou em olhar para esses pedaços de alabarda. Ele apunhalou com sua lança. Puff!
A longa lança perfurou a maxilar do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul, entrando em sua garganta e cortando seu pescoço, até mesmo sua medula espinhal foi completamente transformada em pedaços com um simples toque. O soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul estava com os olhos arregalados, descrença estampado no rosto enquanto olhava para o peito de Lin Ming. Quando ele jogou aqueles pedaços da alabarda há pouco, elas atravessaram o peito de Lin Ming. Embora seu ataque tivesse sido feito às pressas e não houvesse muita verdadeira essência dentro dele, ainda tinha de 30 a 40% de sua força. Ainda assim, apesar de ter acertado em Lin Ming, não havia sequer arranhado a pele. Esse garoto era mesmo humano. Este foi o último pensamento do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul. No momento seguinte, Lin Ming varreu com sua lança, decapitando o ancião da segunda etapa da destruição da vida imediatamente. Lin Ming esfregou o peito direito, ele estava bastante satisfeito com suas atuais capacidades defensivas. Esse ataque repentino há pouco do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul foi igual ao ataque total de uma potência da primeira etapa da destruição da vida. Em face de tal ataque, ele nem precisou se defender com verdadeira essência, ele foi capaz de bloqueá-lo apenas com seu corpo mortal. Além de alguma dor leve, não houve o menor dano. Esses foram os efeitos do grandioso fruto divino dourado. Não só ele absorveu o grandioso fruto divino dourado, como também abriu o segundo dos 8 portões internos escondidos. Isso fez com que seu corpo mortal fosse comparável a um tesouro superior de grau terra. Lin Ming calmamente guardou o cadáver e o anel espacial do soberano da facção oriental da região demoníaca do Mar do Sul. Então, segurando sua longa lança, ele continuamente a girava no ar. A luz da lança disparou, tirando lascas de rocha em um penhasco distante quando grandes letras começaram a aparecer nele. Para aqueles que permanecerem na região demoníaca do Mar do Sul, a morte. Essas palavras continham o campo de força da intenção marcial do demônio celestial Deus da Morte de Lin Ming. Se um artista marcial com um cultivo baixo visse essas palavras, sua vida seria instantaneamente extinta. Até mesmo um artista marcial no reino Xiantian ou reino núcleo rotativo seria afetado pela pura intenção assassina, seria impossível para eles continuarem a olhar para essas palavras. Depois de deixar para trás essas palavras, Lin Ming liberou sua percepção que cobriu casualmente as ilhas da região demoníaca do Mar do Sul. Quase todos os artistas marciais no reino núcleo rotativo haviam fugido. Os únicos que ficaram foram seres insignificantes que ele não tinha interesse. Exibindo sua técnica de movimento, Lin Ming deixou as 3 ilhas da região demoníaca do Mar do Sul. 6 horas depois, no fundo do Mar do Sul. 100.000 pés de profundidade, um artista marcial de meia-idade estava silenciosamente suspenso. Sua respiração e ritmo cardíaco foram reduzidos a uma taxa extremamente baixa. Esse artista marcial de meia-idade usava roupas pretas e suas 2 sobrancelhas retas inclinavam-se ferozmente para cima. Debaixo dessas 2 sobrancelhas havia um par de olhos profundos, seu olhar intenso penetrando no mar como se pudessem ver além de todas as ilusões e mentiras. Este artista marcial vestido de preto era Xian Wuji. Ele já estava flutuando aqui por vários dias. Sua percepção estava trancada no Leviatã gigante na trincheira oceânica. Enquanto o Leviatã gigante emergisse para 250.000 pés ou mais, ele reiniciaria seus ataques. Embora ele não pudesse matar o Leviatã gigante, se os ferimentos se acumulassem, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele morreria de exaustão e perda de sangue. Xian Wuji, já esperamos aqui tantos dias. Por quanto tempo vamos ficar de guarda aqui?
Aquele que perguntou foi um macaco de pelos dourados. Ele era o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa. Xianwuji nem sequer olhou para o patriarca macaco de olhos turquesa. Ele disse sem qualquer indício de emoção, tanto tempo quanto meio ano, tão pouco como alguns meses. Mais cedo ou mais tarde, o Leviatã gigante cairá pelas minhas mãos. Bom, então este rei vai acompanhá-lo aqui por meio ano. Os olhos do patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa brilharam com uma luz forte. O Leviatã gigante era um tipo de besta santa registrada nos textos antigos do clã dos macacos de olhos turquesa. Se eles pudessem pegar seu coração e medula espinhal, refinhá-los em pílulas com as técnicas secretas de seu clã, então eles poderiam usar essas pílulas para melhorar diretamente o físico dos artistas marciais do seu clã dos macacos de olhos turquesa. O patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa tinha muita fé de que, se ele pudesse obter esses tesouros, então haveria grandes esperanças para ele alcançar o reino mar divino. Quando esse momento chegasse, ele poderia governar uma grande região do profundo Mar do Sul. Ele poderia até mesmo tirar uma parte dos recursos de todo o sul do continente da queda do céu. Enquanto Xianwuji e o patriarca do clã dos macacos de olhos turquesa falavam, uma corrente de água se contorceu em um orbe giratório na frente deles, seguido por um radiante clarão de luz azul. Essa era a luz de um talismã transmissor de som subaquático. As vozes dos batedores da região demoníaca do Mar do Sul entraram nos ouvidos de Xianwuji. Depois de ouvir a mensagem, o corpo de Xianwuji tremeu. No momento seguinte, seus olhos ficaram tão quentes que pareciam irradiar chamas. A região demoníaca do Mar do Sul havia sido esmagada. Os 7 anciões da destruição da vida, incluindo o soberano da facção oriental na segunda etapa da destruição da vida, bem como os 20 e poucos protetores do reino núcleo rotativo, a maioria deles no nível intermediário e avançado do reino núcleo rotativo, morreram. Mais de 30 pessoas foram completamente eliminadas. E antes de Lin Ming fugir, ele até deixou algumas palavras dentro da região demoníaca do Mar do Sul, para aqueles que permanecerem na região demoníaca do Mar do Sul, a morte. Por causa dessas palavras, junto com o fato de que Lin Ming havia levantado uma sangrenta tempestade de morte dentro da região demoníaca Mar do Sul, muitos de seus artistas marciais já haviam fugido. Os artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul só se importavam com eles mesmos. Ninguém levaria sua vida como brincadeira ou piada. Se eles fossem alvos de um deus da morte, quem ainda ousaria ficar nas 3 ilhas da região demoníaca do Mar do Sul? Lin Ming. Xianwuji rugiu. Toda a água em volta dele se agitou de repente, criando um vórtice violento. Por causa de uma única pessoa, por causa de Lin Ming, quase todos os anciões da destruição da vida da região demoníaca do Mar do Sul morreram. Os únicos que sobraram foram Xian Yuqie e Xianwuji. Uma seita de 5º grau tomava artistas marciais na destruição da vida como anciões e artistas marciais no reino núcleo rotativo como protetores. Agora que havia apenas 2 artistas marciais na destruição da vida que sobraram na região demoníaca do Mar do Sul, não havia mais o suficiente para eles serem considerados uma seita de 5º grau. Através somente da força de Lin Ming, ele rebaixou a região demoníaca do Mar do Sul de uma seita de 5º grau para uma de 4º grau.